idosos, ou então quem tem idosos em isolamento, tem que ter cuidados especiais. Crianças também. Crianças, tanto pelo momento emocional, né? Pela questão do... Nem sempre a criança tem uma certa idade entende bem o que é a morte, o que é a doença, o que é o sofrimento. Então as crianças estão assim, de pergunta, de dúvida, de entender por que de repente parou a escola e tem que ficar em casa o dia inteiro. Mas também não é férias, porque não pode ir para casa do amiguinho, do coleguinha. Tem criança que está fazendo aniversário esse período e não entende por que não pode ter um aniversário, né? Tem que deixar claro para a criança que é um momento passageiro, é um momento temporário, que é uma medida de proteção, né? Que podem adoecer pessoas próximas a gente, mesmo a gente se isolando ou não, isso vai acontecer, né? Então deixar claro para a criança que não tem dia para acabar o isolamento, né? Mas que nem por isso há razão para desespero, para pânico, mas explicar a gravidade e a necessidade disso. E aí, fazer aquelas conferenciazinhas com os coleguinhas para conversar, começar a jogar a criança um pouco nesse circuito da interatividade, né? Eles já estão muito ligados em joguinhos, coisa de celular hoje em dia, mas se deixar, fica fazendo só isso na quarentena. Então, organizar atividades de brincadeiras, que a nossa geração ainda conhece muito bem brincadeira de criança fora de celular. Se você tem um terreno em casa, brinque de queimado com seu filho, brinque. Vai fazer sentido para você, vai fazer sentido para ele. E explicar para a criança tudo isso do perigo, das ameaças de uma maneira tranquila, para explicar que a gente está afastando a ameaça ao se isolar, né? E o momento que você educa uma criança, na verdade, às vezes a gente fala e a gente está falando para a gente mesmo, né? Medo de morrer, a gente tem, sendo a única certeza da vida. Então, falar para a criança pode ser até uma terapia para você. Criança não necessariamente é grupo de risco. A gente tem informação que criança até reage melhor, mas criança não está imune às formas graves de Covid. O fato de você ser menos vulnerável não torna uma certeza, né? Então, por isso é tão importante essa conscientização sem pânico. Na verdade, criança não tem muita condição de administrar nenhum medo que o adulto tem. Bem, agora vamos aos idosos. Esse tá difícil. Bando de velho teimoso. Viveu a vida toda. Viu gripe passar, viu isso, aquilo outro e nunca nada aconteceu. Né? Às vezes um pouco aquela rigidez de pensamento para absorver essa ideia de que trata-se de algo muito diferente. Ainda mais sendo idoso, que às vezes a gente isola o idoso dentro da nossa própria casa, né? O que é que a gente pode fazer? Realmente reforçar a comunicação, gerar essa nova normalidade do momento, por exemplo. Não, mãe, não é daqui a um mês, 2, vai ter almoço, não. Por enquanto é isso, conversar aqui por uma conversa de vídeo, né? Levar a gente, às vezes, por exemplo, minha mãe mora em outra cidade, tem um amigo meu que vai lá e deixa as coisas para minha mãe, né? Toda a rotina de higienização, tudo, porque ela é bem consciente, ela é uma jovem senhora. A mesma coisa eu faço pelos meus vizinhos, já que eu estou tendo que circular de qualquer forma, eu já avisei, remédio eu compro, tal coisa eu providencio, qualquer coisa a gente conversa aqui por cima do muro. Então isso é uma forma de proteger e ao mesmo tempo de conscientizar. O principal cuidado que a gente tem com idosos também é a questão, por exemplo, mas isso é com todos nós, a nossa roupa a gente deve lavar, a nossa roupa de cama a gente troca, a gente lava a nossa louça, então a louça do idoso separado, ele mesmo lava. Se você tem que lavar, higieniza. Uma coisa que você traz da rua é lavar o saco de batata mesmo, coisa que ninguém nunca imaginou na vida, né? Pegar um saco de batata e lavar, são rotinas que a gente vai ter que absorver para a nossa vida. É uma nova cultura, com um novo comportamento social, uma forma de interagir que pra gente vai ser muito estranho, mas que de alguma forma a gente vai ter que incorporar, né? Até como aprendizado para novos episódios como esse. Não é à toa que Japão e Coreia do Sul estão lidando melhor com isso, porque já desde a SARS lá atrás, eles certas épocas do ano só saem de máscara na rua, porque se comportam sempre como se estivessem contaminados, tentando preservar o outro. E todos, ao se comportarem dessa forma consciente, cria essa proteção coletiva, né? E educar mesmo. Educar, explicar que não adianta insistir, que não vai pra rua, não vai pra feira.
né? Uma coisa que eu achei engraçada, o comportamento dos idosos. Às vezes dava um trabalho você levar idoso para tomar vacina da gripe, foi só começar a vacina da gripe, meu Deus, todos juntos, aglomerados, aquela saudade de conversar, foi uma espécie de desculpa perfeita, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, às vezes a gente fica buscando essa desculpa, né?